Paz do Senhor, queridos. Estamos reunidos mais uma vez para essa live de domingo, esperando que Deus abençoe a vida de vocês, alcance vocês onde vocês estiverem, né? Que os irmãos possam compartilhar, convidar outras pessoas, né? Para poderem assistir essa live, porque dificilmente, né, algumas pessoas chegariam até a igreja. Mas também, eu creio que muito facilmente elas aceitariam um convite, não é? De poder assistir a uma live. Então fica muito mais fácil de alcançar essas pessoas, e Deus, com o trabalho, com o tempo, vai realizando o seu trabalho, não é? Amolecendo os corações, como Ele fez comigo. Não é? Eu não fui uma pessoa que cedi na primeira vez, resisti um bocado de tempo, mas Deus conseguiu o seu intento, e eu estou aqui agora como um pregador da palavra de Deus, com muito orgulho. Eu tenho muito orgulho disso, dentro das minhas limitações, né? Mas eu tenho muito orgulho de ser um pregador da palavra de Deus. Vamos nessa manhã, então, entrar na sua presença, formalmente, né? Porque na presença dele nós estamos o tempo todo, não podemos nos esconder do seu olhar. E que Deus então possa abençoar você aí onde você estiver. Estamos com saudades, desejosos de recomeçar os trabalhos, mas ainda não é possível. Mas daqui a pouco nós estaremos juntos novamente, olho no olho. Vamos então entrar na presença do Senhor. Nós queremos te agradecer, Senhor querido, por esta manhã, por estarmos na tua casa, por desfrutarmos destes momentos de comunhão com os poucos irmãos que estão aqui presentes, meu Deus, mas que vieram para juntamente te adorarmos. Recebe a gratidão do nosso coração, já por essa manhã maravilhosa de domingo, meu Deus. É um domingo de ressurreição, num dia como esse, no primeiro dia da semana, meu Deus, tu ressurgiste, Senhor. E isto para nós é uma lembrança extraordinária. Isto é um ato glorioso, meu Deus, aleluias. Porque se tu não ressurgisse, meu Deus, tu teria sido apenas um homem comum. Mas nisso está, meu Deus, aleluias, a tua glória, meu Deus. A terra não pôde te reter, a morte não pôde te reter. E tu ressurgiste em poder e glória. Estás conosco presente nesta manhã, através do teu glorioso Espírito, nos ajudando ainda, como tu mesmo disseste, que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Assiste-nos, pois, nessa manhã, meu Deus. Nos ajuda em tudo que haveremos de realizar, porque nós depositamos tudo em tuas mãos, principalmente, meu Deus, quando temos que recorrer a esse procedimento que parece vazio, um tanto vazio, desprovido de pessoas humanas, da pessoa humana, da presença dos irmãos, mas ainda assim confiando no teu poderoso Espírito, que Ele nos ajudará, meu Deus, e trará vida a tudo que falarmos, a tudo que realizarmos nesta manhã, para que as vidas que nos assistem sejam alcançadas, sintam o impacto do Evangelho, o impacto, o poder da tua palavra, que é viva, que é eficaz e que é poderosa para fazer infinitamente mais, meu Deus, do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que opera em nós. Então é assim que nós estamos assim, diante de ti nesta manhã, meu Deus. Nós estamos esperando coisas gloriosas, ainda que não estejamos vendo com os nossos olhos, mas a palavra, meu Deus, ela sairá poderosa e alcançará os objetivos, meu Deus, para que o teu evangelho seja glorificado, para que o teu nome seja exaltado, para que as vidas sejam salvas, meu Deus, se reconciliem contigo, porque esta é a finalidade maior, meu Deus, de tudo aquilo que nós estaremos realizando nesta manhã. Recebe desde já a gratidão do nosso coração, que tudo seja feito para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Amém, Senhor. Amém. Vamos ter um momento de louvor, então. Paz do Senhor, meus irmãos. Continuando essa live, não podemos deixar de adorar o nosso Deus. Nós daqui e você da sua casa, que possamos juntos entronizar o Senhor no meio dos louvores, porque Ele é santo e Ele é digno de todo louvor. E é isso que nós vamos fazer neste momento. Pedir para o Senhor tomar o seu lugar de honra e de glória.
só pra te adorar. Estamos nós aqui, Senhor. Aleluias, glória ao teu nome. Toma o teu lugar, Senhor Jesus. toma o teu lugar, lugar de honra, lugar de glória, Senhor Jesus, toma o teu lugar, um trono de louvor. Preparamos para ti trono de honra, trono de glória, Senhor Jesus, toma o teu lugar, entronizado entre os louvores, entre os louvores do teu povo, só pra te adorar. Estamos nós aqui, se tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel, tudo é para ti, só pra ti, Senhor, só pra te adorar. Estamos nós aqui. Sim, tu és santo. Oh, aleluias. Tu que habitas entre os louvores de Israel. Oh, tudo, todo o nosso louvor é para ti adorar, Senhor. Só pra te adorar. Só pra te adorar. Estamos nós aqui, Senhor. Tudo é para ti, só pra te adorar. Estamos nós aqui, Senhor. Aleluias, louvado seja o Senhor, glória a Deus. Muito bem, queridos, após esse momento de louvor ao nosso Deus, nós vamos estar então acessando as Escrituras Sagradas em Romanos 5, em dois versículos bastante conhecidos e explorados, né? Que é Romanos 5, o 7 e o 8, que diz assim, ó: dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bem alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém?
Aqui, queridos, nós sabemos que Paulo está escrevendo a um grupo de romanos, e ele está expondo princípios fundamentais do Evangelho, não é? Onde ele vai explorar muito, vai falar sobre graça, vai falar sobre a justiça de Deus, justificação, são vários dos assuntos, né? A própria lei, abordados pelo apóstolo. Então ele chega a esses 2 versículos, que nós acabamos de fazer a leitura, onde ele faz essa observação maravilhosa, extraordinária, né? Enfatizando o amor de Deus, a prova do amor de Deus para conosco, né? Com toda a humanidade, mesmo para com aqueles que o rejeitam, porque o amor de Deus não tem barreiras, ele é sobre todos, não há grandes e pequenos, não há nenhum tipo de acepção de pessoas, não é? Ainda que nós é que fazemos esse tipo de acepção para com Deus, fazemos observações muitas vezes grotescas a todo tipo de situação, aqueles que aceitam parcialmente, aqueles que não aceitam de maneira nenhuma, não é? Outros que se devotam totalmente ao ponto de entregar a sua própria vida a todo tipo de situação. Mas a porta está aberta para todos, o amor de Deus foi derramado para todos, em princípio para todos, não é? Mas nós queremos abordar então a prova do amor de Deus, mas nós vamos recuar no tempo, porque Deus nos deu a mensagem assim. Nós vamos recuar no tempo, nós vamos lá para o princípio de tudo. Lá para o princípio de tudo, para ter uma compreensão melhor, principalmente para aquele que não conhece o Evangelho. Não é? Eu diria que a palavra hoje é endereçada para aquele que tem pouco ou nenhum conhecimento do Evangelho. Eu acho muito proveitoso, e o pastor Luiz havia observado isso, nós estarmos falando mais, não é? Aos pecadores, aqueles que não têm um entendimento, uma compreensão ainda da palavra de Deus nesses dias, quando está sendo mais fácil alcançá-los, né? E fazer esse trabalho então de evangelismo. Então nós vamos voltar no tempo, nós vamos lá para o princípio de tudo, quando a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia densas trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. É extraordinário, né? A criação de todo o universo, e a criação da terra, quando é dito que ela é sem forma e vazia. Mas ela não foi criada para ser assim. Porque é interessante que Isaías 45:18, tem um versículo extraordinário. Porque diz assim, ó: porque assim diz o Senhor que formou os céus, o Deus que criou a terra, que a fez e a estabeleceu, não para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Deus criou a terra não para ela ser um planeta sem vida. Porque quando essa palavra caos no hebraico, ela fala de uma coisa inútil, de uma coisa sem forma, deformada. É uma coisa que não presta para nada. É um estado de desordem. Mas a terra não foi criada para isso. Deus disse que Ele não criou ela para ser um caos, mas para ser habitada. E a primeira coisa que nos chama a atenção, porque os telescópios e os cientistas, os astrônomos, de um modo geral, eles vasculham esse espaço e eles não conseguem encontrar um planeta sequer que possa chegar próximo do que é a Terra. Em alguns, eles pressupõem que possa até haver água. Hoje em dia, eles dizem que há um planeta que ele pode ser só água, a superfície dele é só água. Água, não existe terra. Mas a verdade é que nenhum deles reúnem as condições de vida da Terra. A Terra é um planeta extraordinário, onde Deus colocou maravilhas extraordinárias. Porque você encontra a terra, você encontra água, você vê as grandes montanhas, você vê cavernas, você vê cascatas, você vê os riachos, você vê os desertos, você vê a caatinga, você vê o cerrado, há todo tipo os bosques, há todo tipo, né? Há todo tipo de situação que atende às necessidades do homem. Então, esse é o planeta Terra criado por Deus
não para ser um caos, como normalmente é estabelecido nos demais planetas, conhecidos até hoje. Temperaturas extremas, ventos extremos, fogo na superfície, a todo tipo de situação em que não é possível haver vida. Então Deus criou a terra e Ele fez um lugar extraordinário, não é? Dentro dessa terra, que era chamado o Éden. E ali Deus colocou os nossos primeiros pais. Mas infelizmente o homem traiu a confiança de Deus, não é? O pecado é isso, o homem traiu a confiança de Deus. E o surgimento do pecado vai trazer o transtorno, ele começa a mudar a própria terra, a própria natureza. O pecado vai afetar a natureza, não é? Em Gênesis 3, 17 e 18 vai falar como Deus vai falar como a terra, agora ela vai apresentar uma certa hostilidade para o homem, porque ela agora já vai produzir cardos, espinhos, o homem já vai sentir cansaço, ele vai cultivar a terra com o suor do seu rosto, ele vai ter que ter um determinado esforço agora, as coisas vão custar, vão ter um custo, não vai ser mais fácil. A mulher, as dores de parto dela vão ser multiplicadas, né? O pecado, então ele traz todo esse tipo de situação que até então era inexistente. Eu creio que até então não havia os desertos, esses lugares tão hostis na terra, mas com o advento do pecado, eles surgiram, não é? A terra criou uma certa dificuldade para o homem, mas tudo através do pecado. Mas o pecado ele vai muito mais além, não é? Porque ele vai trazer o afastamento do homem de Deus. O homem vai se afastar de Deus. E com isso, o que vai acontecer? Esse caos que nós falamos da terra, né, que Deus não criou ela para ser um caos, mas esse caos ele se estabelece dentro do coração do homem. O pecado transtornou a natureza humana. Porque agora, com pouco tempo, a Bíblia vai falar que toda a terra estava corrompida. O gênero humano havia se corrompido. A violência estava cobrindo a terra, toda a terra, até então conhecida. Ela estava tomada pelo pecado, pela violência, pela corrupção do gênero humano. A Bíblia diz que havia gigantes naquela época, e depois, quando os filhos de Deus entraram nas filhas dos homens, e delas geraram outros gigantes, os homens, né, de fama da antiguidade. Esses casamentos mistos produziram uma raça que era cruel, violenta e corruptora. Porque todo o gênero humano vai se corromper. De tal maneira que Deus olhou para a terra e Ele intentou destruir a terra. Porque Ele diz que a imaginação do coração do homem, seus pensamentos, eles eram más continuamente. Era hoje, era amanhã, era de manhã, era de tarde, era o tempo todo. O homem era perverso, cruel. Deus intentou destruir tudo isso, tanto o homem como o animal. Então o seu olhar varreu a terra. Deus encontrou Noé, e a Bíblia diz que Noé era justo, e Noé andava com Deus. Isso já é uma coisa maravilhosa para nós pensarmos, porque Noé, você imagine, você colocado, você sozinho, no meio de corruptos, e você se mantém incorruptível. Noé conseguiu isso no meio de uma geração onde todos estavam corrompidos. Ele conseguiu se manter íntegro, quando muitas vezes nós até procuramos desculpas, não é? Falando sobre influências externas de nossa vida, que nos levaram a determinado procedimento, a determinada prática, mas Noé ele viveu cercado por tudo isso, mas ele manteve o seu coração fiel a Deus. Então não há desculpa. Muitas vezes que nós colocamos em situações que nós passamos, nós caímos, mas nós queremos colocar a culpa em terceiros. Não foi por causa do seu coração, foi por causa do nosso coração. Nós é que cedemos, mas nós tínhamos condições de resistir. Então Deus mandou o dilúvio, porque afinal de contas, como a Bíblia diz em Abacuque, está em Abacuque 1,13, a Bíblia diz que Deus é tão puro de olhos que Ele não pode contemplar o mal.
E ele tinha que ver aquilo continuamente, porque é assim que a terra estava. E ele intentou destruir a terra. Aí nós sabemos a história do dilúvio, como Deus poupou a Noé e a toda a sua família. É interessante aqui, né? Porque nós vemos não somente Noé preservando-se a si mesmo, mas certamente que a sua família também era preservada. O cuidado de Noé, não é? Que ele tinha com a sua família, a sua influência, uma boa influência, de maneira que aqueles que o cercaram não se perderam, mas se mantiveram fiéis, assim como ele. Mas Deus traz o dilúvio. Nós sabemos a história do dilúvio, como as águas prevaleceram, né? Prevaleceram sobre a terra, e mais de 1 ano dentro da arca. Mas Noé sai, a vida tem continuidade, não é? Através dos filhos de Noé, a terra é povoada, os vários povos, surgem os vários povos, não é? E nós chegamos até Abraão, porque o que acontece? Esse afastamento de Deus, ele fez com que se perdesse aquela ideia de um Deus único. O monoteísmo acabou, e agora é o politeísmo que impera. Há muitos deuses nessa terra. Deus vai encontrar Abraão lá em Ur, na Síria, e o seu próprio pai é um fabricante de ídolos. Mas Deus encontra Abraão, e através dele, Deus vai começar uma obra que vai durar muito tempo ainda, vai ser demorada. Mas Deus já vislumbra, não é? Uma oportunidade para a humanidade. Deus faz promessas a Abraão. Ele vai ser chamado pai da fé. Haverá uma fé que através de Abraão, ela vai inundar a terra. Ela vai inundar muitos povos. E haverá uma mudança no comportamento humano. A princípio muito devagar, né? Mas isso como nós vemos, isso vai demorar muito tempo. Através do descendente, porque através dos patriarcas, descendentes de Abraão, eles vão descer para o Egito, vai ter toda aquela história de Moisés. Ali Deus vai começar a se reinserir na história da humanidade, porque para que haja um resgate, Deus precisa ser inserido de novo nesse mundo, porque o mundo se afastou tanto de Deus, que os outros deuses tomaram o seu lugar. O mundo se esqueceu de Deus, então ele precisa se apresentar novamente, e ele vai fazer isso através de Moisés no Egito. Ali começa a história do povo de Deus, e a história de Deus entrando na história da humanidade novamente. Através da lei, que Deus entrega a Moisés, aí vai começar a haver o quê? Um trabalho de Deus, para que o homem possa ter um caminho de volta, para que o homem volte a se aproximar de Deus e volte a ter, né, o conhecimento, o temor que era devido a Deus. Mas isso também vai demorar tempo. Isso vai ser tratado de uma maneira, que é uma maneira muito restritiva. A lei é uma coisa possessiva, é uma coisa dura. A lei, ela cerceia, mas ela era necessária. Para os padrões da época, aquilo era necessário. Era preciso haver aquela severidade. A lei tinha toda aquela severidade, não é? Mas o pior do que as restrições, era porque ainda a redenção em parte, né? A remissão de pecados, ela só poderia acontecer através de sangue. E através de sangue de animais inocentes. Em Hebreus 9, 22 vai dizer que sem sangue não há remissão de pecados. Então havia aqueles sacrifícios. Milhões de animais foram mortos no curso da história. Mas aquilo não trazia o efeito desejado ainda. Aquilo restringia o homem no seu comportamento, mas ainda assim não trazia a mudança mais profunda que deveria ser no coração do homem. O homem não mudava. Os animais eram mortos. E às vezes até o próprio indivíduo perdia a sua vida. Porque havia determinadas sanções dentro da lei, não é? Que muitas vezes chegavam à morte do indivíduo. Nós vemos que apenas um filho desobediente na antiguidade, segundo a lei mosaica, imagine se isso fosse para o dia de hoje, filhos desobedientes a pai e mãe, que fossem extremos, desobedientes ao extremo, eles eram apedrejados, eram condenados à morte, ele perdia a sua vida. A lei chegava a esse ponto.
Mas tudo isso para restringir o homem de pecar. Mas isso não ia muito longe, é como a cadeira elétrica hoje em dia. Ela existe lá, mas ainda existem pessoas que cometem os crimes a si mesmo, né? E sofrem esse tipo de condenação. Nós vemos nos Estados Unidos isso acontecer frequentemente. Então Deus tem que realizar a maior operação de resgate que já houve na história da humanidade. E Deus vai ter que chamar, o Pai vai ter que chamar o seu próprio Filho. O Pai e o Filho, eles executarão esse maior resgate já visto na história da humanidade. Aquilo que poderia parecer que Deus teria que usar as suas miríades de anjos, aquilo vai ser realizado apenas pelo seu Filho. Mas esse resgate é um resgate para toda a humanidade. Não é a redenção de um homem, de uma mulher, de um menino. É a redenção de toda a humanidade, apenas através de um homem. Porque era necessário que fosse assim. Deus estava saudoso da sua criatura. Deus precisava ter o homem de volta. Como eu falo, Deus, o Criador, se apaixonou pela sua criatura. Deus nunca havia se esquecido do homem. Deus precisava que o homem voltasse novamente. Precisava da sua companhia. Precisava da sua parceria, assim como ele tinha com Adão. Então Deus monta essa operação extraordinária de resgate. E ele vai dizer para o seu filho que ele teria que vir. Jesus teria que vir para realizar essa operação. Ninguém mais poderia fazê-lo. Aqui mesmo, nesse capítulo 5 de Romanos, ele vai falar como que assim como o pecado entrou por um homem no mundo através de Adão, só através de outro homem a humanidade poderia ser redimida. Mas esse homem ele não poderia ter pecado, e aí é que está o problema maior. Porque o próprio salmista ele vai dizer, em pecado me concebeu minha mãe. Mas o que ele quer dizer com isso? Que o relacionamento de seus pais era um pecado? Não. Era a semente do pecado, hereditária, passando de pai para filho. Mesmo uma criança que não sabe distinguir entre o bem e o mal, mas ela já traz em si a semente do pecado. Então precisava ser o Filho de Deus. Só Jesus Cristo estava apto para isso. E ele teve que vir. Em Isaías 9:6, 700 anos antes de Cristo, Isaías já vai dizer, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então o que nós entendemos com isso? Porque um filho se nos deu, um menino nos nasceu. Por isso Jesus Cristo é chamado no Evangelho, principalmente de Mateus, o Filho do Homem. Ele é o filho que a humanidade precisava ter, mas que não tinha, nem poderia gerar. Porque através do homem só se geraria um pecador gerando outro pecador. Então ele teria que ser de ascendência divina. Por isso teve que vir Jesus. É Deus, homem. Não homem-Deus, Deus, homem. E aí veio Jesus Cristo. Em Gálatas 4:4 fala que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam sobre a lei, a fim de que recebesse uma adoção de filhos. O tempo era propício, o tempo era apropriado, era o tempo determinado. Veio Jesus de Nazaré para mudar a história da humanidade, para mudar aqueles sacrifícios que aconteciam inúteis, sacrifícios inúteis, onde não havia mudança nenhuma no coração do homem. A personalidade do homem, o caráter não mudava, era aquilo mesmo. Era preciso acontecer algo sobrenatural. E Jesus tem essa sobrenaturalidade. O nome dele já é poderoso. Nós falamos o seu nome e nós sentimos graça. E como pode uma coisa dessa, não é? Porque isso é o nome dele
que eu acredito que é transliterado que se chama, não é, pastor? É isso? Jesus, porque o nome dele nem é Jesus, mas nós o chamamos de Jesus, e o Senhor honra isso, porque na verdade é Yeshua, lá em hebraico, mas nós falamos em português, Jesus, e você vê o americano falando Jesus, e você sente a sua graça, você sente o seu poder, é o poder que está naquela criatura, naquele ser extraordinário, que é Deus, Jesus é Deus. Mas ele surge dentro de um contexto de violência, o tempo é apropriado. O mundo antigo era um mundo violento. Os códigos morais, eles incitavam a desforra, eles incitavam a vingança. A própria lei, havia na lei elementos que muitas vezes conduziam uma pessoa e davam a ela o direito de se vingar, o direito de tirar a vida do outro, o direito de retaliar da mesma maneira. Assim eram os códigos antigos, assim era a antiguidade. Era um mundo cheio de ódio, um mundo cheio de vingança, desejo de vingança. E Jesus vai se apresentar de uma maneira totalmente diferente, porque alguém para mudar esse estado de coisas, você pensaria em alguém como um imperador, alguém que viesse pela força, só pela força para subjugar e para mudar, através do poder, da força, mas ele veio de maneira diferente. No Salmo 85, no 10, ele fala de algo extraordinário. Ele fala, a graça e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. E no verso 11 vai dizer, a justiça irá diante dele, e no caminho, e ele nos fará andar no caminho dos seus passos. Isso fala de Jesus Cristo, ele seria alguém totalmente diferente. A graça e a verdade estaria com ele, a justiça, a paz. Só ele era capaz de reunir todos esses elementos, todas essas qualidades em um único ser humano. Alguém que reuniria todas essas condições e que faria com que nós andássemos no caminho dos seus passos. No caminho, nos passos de Jesus de Nazaré. Os pés divinos que andaram na Galileia, aquele louvor belíssimo, antigo, né? Pés sangrentos, pés divinos. Hoje nós seguimos as suas pegadas. Não são os seus caminhos, é o seu caminho. Ele é o caminho. Ele mesmo, nos seus passos. Ele faria que nós andássemos no caminho dos seus passos. E ele vem fazer algo extraordinário. Porque quando nós pensamos que alguém vai ter que estabelecer um novo estado de coisas, mudar uma situação, você pensa sempre em alguém que venha com severidade. Ele tinha o poder de vir com severidade, de vir com imposição. Mas aí é diferente. Como eu acabei de ler, a graça e a verdade se encontraram. Ele vem trazer liberdade. Não é libertinagem, é liberdade. Você vai ter a opção de escolher se você quer ser ruim ou se você quer ser mal. Mas você vai ter todas as condições de ser uma pessoa boa. E ele faz a maior revolução, a revolução que ninguém esperava. Esperava-se uma revolução com armas. O judeu pelo menos esperava. Um Deus libertador, um Messias libertador. Aí ele vem falando de amor. Ele crê no poder da palavra. Ele é a palavra de Deus viva. E ele crê no poder da sua palavra. Aquilo que ele fala, a sua fala e o seu gesto de amor, isso vai mudar a humanidade. Isso vai conseguir aquilo que se tenta ainda hoje. E aquilo que a lei não conseguiu, que é mudar a natureza humana durante o curso da sua vida. É você pegar alguém que é completamente torto, onde você olha para ele e você não vê nenhuma condições em que possa haver uma mudança sequer. Mas Jesus encontra aquela pessoa e consegue transformá-la pelo poder da palavra, pelo poder da sua pessoa. Esse é o maior desafio de todos. Os psicólogos, os estudiosos da mente tentam isso ainda hoje, com resultados baixíssimos. Hoje você pode ver, como eu já vi,
um testemunho de um cracudo que batia em pai e mãe. E hoje em dia você vê o amor que ele tem pelo pai e pela mãe, e ele mesmo faz parte de um trabalho onde ele ajuda a resgatar outras pessoas prisioneiras do crack. A sociedade não consegue uma coisa dessa. Jesus de Nazaré, num momento só, ele chega, ele entra na sua vida, como ele entrou na minha vida, ele entra e faz esse milagre extraordinário. A revolução do amor, a mudança da natureza humana. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Isso que parece impossível, o Evangelho tem esse poder, a palavra de Deus tem esse poder. Então nós chegamos, não é? E ficamos pensando nesse versículo 7, onde diz, dificilmente alguém morreria por um justo. É difícil alguém morrer por um justo. E dizendo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Pode ser até que pelo bom você seja capaz de dar a sua vida. Você pode ser capaz de dar a sua vida pela sua mãe, pelo seu pai, pela sua esposa, pelo seu esposo, pelo seu filho, pelo seu tio, pelo seu... Não importa. Alguém que você sinta muito amor, você pode dar a sua vida por ele. Mas eu quero saber, você daria pelo estuprador? Você daria a sua vida pelo estuprador? Você arriscaria dar a sua vida por ele? Sem saber se ele vai se converter mesmo de verdade? Aquele bombeiro que estende a sua mão para salvar alguém sendo levado por a correnteza de águas, por exemplo, em uma inundação, se ele pudesse ver aquela pessoa, e ver que aquela pessoa mais tarde ele vai ser um matador, vai tirar a vida de dezenas de inocentes, será que ele estenderia a sua mão para ele perder a sua vida para que aquela pessoa fosse salva? Ele faria isso? Dificilmente alguém morreria por um justo. Pode ser que pelo bem alguém ouse morrer. Nós temos duas histórias, pelo menos. Uma de um livro, Pérolas Esparsas, que era do meu pai, onde fala de um timoneiro que surgiu um fogo na embarcação. E tinha que chegar à terra. Mas para chegar à terra ele ia ter que perder a sua vida, porque o fogo estava na cabine. E ele fritou. Mas ele conseguiu ancorar o barco e ele conseguiu salvar a vida de todos. Só ele morreu. Mas será que ele tinha conhecimento? Certamente que ele deu a vida. Pelo pessoal que ele conhecia, o pessoal da tripulação, os seus companheiros, talvez alguma pessoa que eventualmente ele conhecesse. Mas se ele pudesse fazer uma leitura e ver todas aquelas pessoas que compunham, né, que estavam ali como passageiros daquele barco, onde certamente poderia haver jogadores, matadores, todo tipo de situação. Será que ele faria aquilo? Nós vimos uma professora recentemente que salvou alunos do incêndio, acabou que ela perdeu a sua vida. Ela deu a sua vida para aquelas crianças. Ela foi capaz de fazer isso. Mas Deus foi muito mais além. O próprio Jesus diz que ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Isso ele falou entre os seus discípulos. Mas ele deu a vida por todos. Dificilmente alguém morreria por um justo. Essa é a parte que Jesus teve que fazer. Essa é a parte que lhe coube. Porque essa foi uma operação conjunta. Na verdade, a Trindade esteve envolvida nisso. Jesus, para fazer o que ele fez, ele foi cheio do Espírito Santo para realizar essa missão. Ele mesmo teve a sua parte, ele teve que morrer. Ele teve que viver, ele teve que morrer. E a parte do Pai foi ter que nos ceder graciosamente o seu Filho, para que nós pudéssemos ter um sacrifício perfeito, porque a humanidade jamais geraria um Filho perfeito que pudesse substituir toda aquela matança de animais. Mas a Bíblia diz que, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus não esperou que eu desse um jeito na minha vida e que eu melhorasse, não. Nem nenhum de nós, e nem de você que está me assistindo, que pode estar se sentindo a pior pessoa do mundo, o ser humano mais desprezível.
Mas não é assim que Deus nos vê, Ele deu a vida por você também. Aquele foi um ato de amor. Eu quero dizer, mas Deus prova. É uma prova do amor de Deus. E é por toda a humanidade. Não há um grupo seleto. Deus não veio para morrer pelos branquinhos bonitinhos de olhos azuis, ou os altões, ou os sarados. Deus veio para dar a vida por cada um de nós. Ele me encontrou numa situação deplorável. Mas como eu disse, Ele não esperou que eu resolvesse. Mesmo assim, porque eu não conseguiria resolver sozinho. Eu precisei chegar até Ele para resolver os meus problemas. Eu vim da maneira que eu estava. Eu me apresentei com os meus problemas. E Ele me capacitou para que eu pudesse me libertar. E viver uma vida diferente. Essa mesma oportunidade que Deus está dando hoje. A você que está assistindo essa live. Que está cansado dessa vida. Que quer ter a sua vida transformada, mudada. Você veio ao lugar certo. Você veio à pessoa certa, Jesus de Nazaré, Ele pode fazer isso. Há um relato extraordinário na Bíblia, que vai retratar o que é a lei e o que é a graça. Que é daquela mulher pega em adultério, arrastada, levada até Jesus. E o que aqueles principais sacerdotes, fariseus, o que eles diziam? Olha, ela foi pega em flagrante adultério. Na lei de Moisés, manda que ela seja apedrejada. O que tu dizes? A lei manda que ela seja apedrejada. Mas Jesus, nós sabemos da narrativa, como Ele escreve na areia, se levanta, e diz, olha, aquele que não tiver pecado, pode lançar a primeira pedra. E eles vão saindo um a um, envergonhados. Porque esse é o poder da graça. A lei mandava que aquela mulher fosse apedrejada. E Jesus pergunta, só sobe os dois. Ela está toda desgrenhada diante dele. Ela não está arrumadinha não. Ela foi pega em adultério e arrastada, talvez com roupa rasgada, desgrenhada, diante de Jesus. Eu falei, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela falou, ninguém, Senhor. E ela poderia esperar alguma coisa do tipo, eles não tiveram como me acusar. Eles têm pecado, mas ela estava diante daquele que não tinha pecado nenhum, que podia passar um sabão nela. Ele podia falar bastante antes de mandar ela embora. Mas ele disse, é como se ele dissesse, eu podia te julgar, eu podia te condenar, mas nem eu não te condeno. Esse é o poder da graça. Nem eu te condeno, vai em paz. É isso que Jesus quer falar contigo hoje, está falando contigo hoje. Você que está me assistindo, talvez você espere uma palavra severa, uma palavra de condenação, mas foi para isso que ele veio. Ele encontrou Zaqueu, ele fez questão de entrar na casa daquelas pessoas. A Bíblia diz que Zaqueu recebeu ele gostoso. Ser alguém bonzinho não leva a lugar nenhum. Aquele príncipe que se ajoelhou diante de Jesus, ele disse, bom mestre, o que é de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus citou para ele alguns dos mandamentos. Ele disse, olha, eu tenho feito tudo isso desde a minha mocidade. Jesus disse, só te falta um. Distribui todos os seus bens, dá aos pobres, vem e me segue, e terás um tesouro no céu. Aquele homem, ele era bom do que a maioria das pessoas. Ele diz, eu tenho feito tudo isso de bom. E ainda tem pessoas que acham que por ser boas e por terem algumas boas ações, elas podem entrar pelas portas do céu de cabeça erguida, sem dar satisfação a Deus. Como se o céu fosse um lugar onde se pudesse entrar assim e violentar. Aquele homem era alguém extraordinário. Eu faço tudo isso. A única coisa que ele não fez foi distribuir os seus bens e dar aos pobres.
Mas ainda assim Jesus disse, ó, quão dificilmente entrará um rico no reino dos céus. Né? Conheço ricos, pessoas maravilhosas, extraordinárias, mas são gente que tem apego ao dinheiro. O dinheiro é o Deus dele. Jesus nunca vai tomar o lugar do dinheiro. O dinheiro sempre vai ser o verdadeiro Deus. Vai estar acima de qualquer coisa. Então, qual a finalidade maior da mensagem de hoje? É trazer a nossa reflexão. Nós não podemos desprezar, não devemos desprezar este amor. Deus fez tudo o que podia ser feito. Ele pegou o seu filho, deu humanidade ao seu filho, fez com que ele andasse nessa terra. Nos momentos em que o seu filho lhe pediu socorro, ele negou. No Getsemane, ele pediu, Pai, se for possível, afaste esse cálice. Ele estava muito angustiado. Ele transpirou sangue. Mas Deus não atendeu a ele, o Pai não atendeu a ele. O Pai viu toda a sua agonia na cruz. Viu quando ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Mas por amor a cada um de nós. Porque Isaías diz que ao Senhor agradou moê-lo. Deus fez ele enfermar. Deus teve que ver o seu filho daquela maneira. Mas sabendo que aquilo dali abriria uma porta para cada um de nós. Para que tivéssemos a oportunidade de reconciliação com Deus. De reconciliação com Ele. Então hoje a palavra dessa manhã é voltada para você, para que você não despreze esse amor. Para um pouquinho para pensar no amor de Deus. Você não vai encontrar um amor maior em lugar nenhum. Você ama muito quem? Seu pai, sua mãe, sua esposa, seu esposo, seu filho. Mas nenhum deles vai te amar como Deus te ama. Porque até mesmo essa pessoa que você ama muitíssimo, ela é uma obra de Deus. Ele colocou essa pessoa na sua vida. Essa pessoa que você ama tanto. Então reflita nessa manhã. Peça a Deus para entrar na sua vida, para entrar no seu coração, e tenha paz com Deus, porque o primeiro versículo desse capítulo fala em paz com Deus. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados pela fé, temos paz com Deus. Aquilo que o mundo não compreende, o mundo diz, não é possível. Essa pessoa, ela fez muita coisa errada. Ela precisa pagar de alguma maneira. Mas Jesus diz, não precisa. Eu te justifico. O que você fez eu apago. Você é alguém redimido. E não importa quantos possam apontar o dedo para você. Eu te tornei um justo pelo meu sangue que foi derramado. Nesse momento em que você me aceita, em que você pede para que eu entre no seu coração, eu te justifico. E essa paz que o mundo não entende, ela entra no seu coração. E não importa o que digo, essa paz não pode ser retirada. Foi isso que aconteceu comigo, que aconteceu com cada um de nós, que vivemos situações de acusação da nossa mente terríveis. Mas o amor de Deus, essa justificação que vem através de Jesus Cristo, ela instaurou essa paz no nosso coração. E não existe acusação nenhuma que possa mais prevalecer contra nós. E é isso que eu desejo para você nessa manhã. É isso que o Senhor está te oferecendo nesta manhã. Essa paz, que você possa sentir essa paz no seu coração. Ser invadido por essa paz. E não importa o que as pessoas digam de você. Não importa o que possam falar. Que você era assim, que você era assado. Não importa. Todos nós fomos de alguma maneira. Eu posso não ter sido um matador, alguém tão terrível, mas havia os meus demônios, como as pessoas falam, os pecados, as coisas que me afligiam e que o Senhor me libertou. E aqui estou eu agora falando para você. Olha que maravilha. Eu que nunca pensei que isso pudesse acontecer, aconteceu.
e Deus me tornou um pregador do Evangelho. Que Deus te abençoe nessa manhã, que o Espírito de Deus cuide de você, que você permita que Jesus possa entrar na sua vida, que você possa refletir no amor de Deus. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe. Nós vamos ter ainda um momento de louvor muito significativo, que vai falar do amor de Deus e de como você pode pedir a Ele, rogar a Ele para que entre na sua vida e opere as mudanças que precisam ser operadas para que você tenha paz com Deus. Amém? Depois dessa mensagem maravilhosa, você possa reconhecer o Senhor como aquele que pode mudar toda a tua vida, aquele que veio para mudar toda a tua estrutura, toda a tua história. Faça como Zaqueu, suba o mais alto que puder, chame a atenção do Mestre para você, e Ele vai te ouvir, Ele vai parar, Ele vai ouvir o teu clamor. Aleluias. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Faz, Senhor, dentro da minha casa, na casa do meu irmão. Aleluias. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz. Largo tudo pra te servir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti.
sarar, Senhor. Sara todas as feridas dos meus irmãos. Oh, nos ensina a andar nos teus caminhos, amar somente a Ti, Senhor. Oh, Tu és o nosso maior tesouro. Oh, mais uma vez, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Oh, Senhor, nos ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Oh, faz um milagre em mim. Aleluias. Louvado seja o Teu nome. Graças a Deus. Vamos estar ainda estendendo, né? Um convite a você que nos ouviu. Se você deseja aceitar Jesus, aí onde você estiver, coloque a mão no seu coração. Nós estaremos fazendo uma breve oração. Pai querido, toma essa pessoa que nesse momento, meu Deus, tem o seu coração voltado para Ti, Senhor, que reconheceu o Teu grande amor, meu Deus, o amor que Tu tiveste por cada um de nós. Toma ela em Tuas mãos, entra na sua vida, como acabamos de louvar, faz mudanças extraordinárias, meu Deus. Mostra que Tu és Deus na vida dessa pessoa. Toma ela em Seus braços, em Suas mãos, que ela nunca mais possa ser a mesma pessoa, que ela seja uma pessoa liberta, meu Deus, aleluias, de tudo aquilo que aflige a sua vida, o seu coração. Faze, meu Deus, essa mudança extraordinária. Torna ela uma nova criatura, meu Deus. Que as coisas velhas sejam esquecidas, sejam apagadas, meu Deus. E ela sinta o poder da justificação e a paz de Deus na sua vida. Em nome de Jesus, meu Deus. Recebe a gratidão do nosso coração por essa manhã, por tudo que pudemos, meu Deus, realizar. Porque tudo foi para a Tua honra, para o Teu louvor. Tudo para a Tua glória. Meu Deus, abençoa os meus irmãos, aqueles que não estão presentes, meu Deus, aqueles que nos assistem e aqueles que estão aqui nos ajudando nessa manhã. Que tome a cada um deles, as suas famílias. Abençoa-os, meu Deus, profundamente, maravilhosamente, meu Deus. Que eles possam estar de volta brevemente, meu Deus, para estar conosco, para desfrutarmos juntamente desses momentos extraordinários, meu Deus, na Tua presença e na Tua casa. Recebe a gratidão do nosso coração por esta manhã extraordinária. Nos leva em paz, nos livra de toda maldade, guarda os nossos corações e sentimentos em Cristo Jesus, em nome do qual tudo Te pedimos e Te agradecemos. Amém, Senhor. Nós vamos pedir ao pastor Luiz, que está presente, que possa impetrar a bênção. Será a bênção do Senhor, não é minha, não é da igreja, da denominação, da convenção. A bênção plena é do Senhor, né? Então que Deus abençoe você, meu irmão, você que tomou essa decisão sábia de receber Cristo em teu coração. Eu quero desejar aquilo que Paulo desejou como apóstolo. Eu não sou um apóstolo, mas o apóstolo desejou aos crentes de Filipos, os filipenses, né? Então ele disse assim para eles: eu quero deixar essa bênção com teu coração também, para você, para toda a sua casa, toda a sua família. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, preserve os vossos sentimentos e corações em Cristo Jesus, mediante a ação consoladora e transformadora do Espírito Santo. Amém. Paz seja com todos.